Eu acabei de gravar a segunda parte. Eu vou gravar agora a terceira. Tô com gás aqui. São 10 para as 11 aqui, né, então dá tempo. Vou gravar logo aqui o vídeo de quinta. Amanhã é quarta. O vídeo de quinta-feira logo. Talvez eu vá até sexta-feira falando disso, tá? Talvez eu grave aqui também o vídeo subsequente. Mas enfim, vamos lá. No vídeo anterior eu falei de vocês bastante da Eurídice, né? Até dá pra falar do Orfeu, mas realmente a peça se chama Eurídice não à toa, né? Não à toa se chama ela, porque embora quem protagoniza mais é o Orfeu, ele, como pode dizer, ele funciona como o nexo entre tudo que está acontecendo ali. Tudo que está acontecendo envolve ele profundamente, né? E ele que tá protagonizando as coisas, ele está descobrindo esse mundo, ele está como o desbravador desse mundo. Mas ele, justamente, né? Por exemplo, Alice no País das Maravilhas. É a Alice que vai desbravar o mundo, né? Ela não é a parte interessante. A parte interessante é o mundo que ela vai desbravar, né? Então, é aquele conceito que o Chesterton que ele fala na ortodoxia, né? Que ele reclama disso, que os romances modernos, é, eles mostram, né? Eles mostram um protagonista que é esquisito num mundo chato. Já as histórias clássicas, elas mostravam um protagonista comum, como nós, num mundo mágico, né? Nesse caso é mais ou menos isso. O Orfeu, ele é um cara não exatamente comum, mas ele tá suficientemente próximo disso, pelo menos na peça aqui, e ele tá nesse mundo mágico, né? Ele tá nesse mundo aí, nesse mundo cheio de personagens bem pitorescos e interessantes. Quero falar dois deles aqui logo. A mãe da Eurídice e o pai do Orfeu. E eles não têm nome, é realmente pai e mãe, tá? Tipo assim, la mère, né, a mãe, e le père, o pai. É isso, né? O que faz pensar ainda mais em psicanálise, né? Mãe, pai, tipo, eles não. Mas enfim, né? Eu não sei se o quão o pensamento freudiano inspirou o Jean Willy. Imagino que bastante. Mas, enfim, a peça sobrevive sem Freud sem nenhum problema. É, A questão é que a mãe da Eurídice, ela é uma personagem interessante porque ela parece que teve uma vida muito interessante, sim. E até o pai do Orfeu, os dois são bem parecidos nesse quesito. Só que eles parecem o oposto do que seria um Frankenstein. Como assim? Frankenstein, vamos pensar aqui, né? Frankenstein é um ser monstruoso, né? De bom coração, não sei. Que foi montado a partir de pedaços de cadáveres de malfeitores, né? De criminosos. Foi lançado no mundo, foi abandonado pelo seu criador, pelo Frankenstein, né? Ele é só um monstro, né? Não é o nome do monstro não é Frankenstein, é só o monstro, né? A criatura, né? Então a criatura é lançada nesse mundo, é abandonada pelo Dr. Victor Frankenstein. É, Ele se apaixona, mas vê que o amor não dá muito certo com a mulher lá, com a mulher humana, porque né, ele assusta elas, enfim. E aí ele pede pro Victor Frankenstein fazer uma mulher para ele, uma mulher que seja como ele para ele. Dá errado, não sei porquê, e ele se mata no final, se tacando no precipício. Como eu sei disso tudo? Porque eu não li Frankenstein, mas eu li bastante sobre Frankenstein, sem procurar por isso, né? Eu nunca procurei sobre Frankenstein, da Mary Shelley, mas eu li, como eu li bastante coisa sobre literatura, não só literatura, acaba que vai aqui e ali, as pessoas vão dando resumos, vão comentando cenas, comentando momentos, e sempre falando do Frankenstein da Mary Shelley. Então, eu sei que a história é mais ou menos assim. Se eu tiver errado, comenta aí. Mas enfim, vamos lá. É, o... Porque a mãe da Eurídice e o pai do Orfeu seriam Frankensteins opostos, né? As criaturas de Frankenstein opostos. Porque eles não foram construídos, mas eles foram se construindo com o tempo. E eles foram perdendo pedaços. Eles foram perdendo pedaços de si mesmos. Como assim? A mãe da Eurídice, ela tá sempre falando de como que era glorioso os tempos dela. Você fala, aquela vez lá em tal local, aquela vez tá lá, mas você vê que ela confunde várias vezes. Ela se confunde várias vezes, de maneira que a gente não sabe se o que ela está dizendo, se não é que seja mentira ou verdade, mas se ela tá ou não certa, se ela está enganada, se ela está inventando aquilo, né? O quanto daquilo ali é ficção, uma ficção que é agradável para ela, e o quanto daquilo ali é factual.
né? Aquilo ali é realmente factual. E ela se perde várias vezes na hora de explicar, de falar, de comentar, de mencionar o tempo todo. Chega até a ser cômico, né? Cenas que ela sai de cena falando, ah, aquela vez lá em Toulon que a gente. E aí corta, assim, né? É muito bom. E, e você vê que ela agora não tá grandes coisas, né? Ela passou por todo esse processo, nessa vida toda, enfim, a mulher, como ela diz, experimentada, a mulher com experiência, enfim. E, cara, ela realmente parece uma baranga, velho. Ela parece uma baranga de meia idade que, cara, tá com uma vida podre, sabe? Bem depravado. Depravado no sentido calvinista mesmo, sabe? Como é que fala, né, Lucas? É o nossas boas ações são como são como o sangue dos panos, aqueles panos que as moças usavam para durante o período de menstruação, né? Bem depravado, nesse sujo mesmo. Ela parece ser alguém com uma vida assim, com uma psique assim, parece que ela tá na lama, ela se condenou totalmente. Ela tá realmente numa depravação total, total mesmo, né? É, enfim. E o pai do. É, uma prova disso, né, da mãe, logo, só terminar aqui da mãe, é que ela fica corrigindo a Eurídice. Ela fica corrigindo a Eurídice o tempo todo, tipo, ó, falando, tipo, levanta a postura, né? Postura, o tempo todo cobrando a postura da menina, dizendo que ela não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. É uma mãe narcisista, né? É realmente narcisista no sentido de realmente ficar diminuindo o outro, né? Então ela fica diminuindo a filha dela, falando o quão ela era melhor do que ela quando ela tinha a idade dela, né? Ela fica falando da filha dela, fica assim, ah, quando você tem chance de ter uma mãe mais jovem que você, e tipo, isso não faz sentido. E depois ela se corrige, né? Uma mãe mais jovem do que eu, né? Não vai no menor sentido. E ela fica se corrigindo assim, enfim, para tentar meio que se esconder. Ela ela fica tentando dizer, né, tipo, como que ela, a mãe da Eurídice, quando tinha a idade da Eurídice, era muito melhor que a Eurídice. E ela fica só fazendo isso o tempo todo, né? E fica tentando convencer a Eurídice a a ser como ela, né? Como essa mãe é. Enfim. E tem o problema dela ter uma memória terrível. Então ela fica se lembrando do passado, mas ela mal lembra do passado. Que é algo bem paradoxal, né? Tipo, é alguém. Não é paradoxal. Não, mas é. Vai. É paradoxal. Alguém que se lembra do passado e ao mesmo tempo se lembra mal. Né? Eu me lembro do passado, mas eu não lembro direito. Eu só lembro do que ocorreu, mas eu mal lembro do que ocorreu. Né? É uma parada paradoxal, no sentido mais contemporâneo da palavra, né? Enfim, é, é, e aí você vai ter o pai do Orfeu, que é algo semelhante, né? Ele faz um discurso final muito interessante, muito bonito, assim, realmente bonito, sobre a beleza da vida, de continuar vivendo, de superar as dificuldades, de como ele também se machucou e se feriu no passado, quando tinha a idade do Orfeu, né? Principalmente com a mãe do Orfeu, né? De como foi difícil para ele, enfim, e de como que a vida foi melhor e pior nos anos seguintes, e como é que foi a parada, tudo. E assim, é realmente muito bonito. Você acha que o Orfeu vai topar, vai realmente escolher a vida e ir com o pai dele lá, enfim, vai ser isso. É, só que aí tem algumas pequenas interrupções ali que o próprio pai faz, né, que ele mesmo faz ali no momento que ele vai parar para fumar, às vezes esquece o que estava falando, enfim. E cara, e é aí que você vê que é interessante, porque embora o discurso dele seja bonito, e não, eu não acho que seja mentira. Ele de fato pode ser que ele esteja certo, que ele estivesse falando a verdade. Eu tomei tudo como ele estivesse falando ali, tudo que for como verdade, como ele realmente tendo tido uma vida muito interessante, né, tendo vivido uma vida muito interessante. Ainda assim, o produto disso tudo, de todo esse procedimento, todo esse processo que é muito interessante, o produto disso tudo foi aquele cara moribundo. Aquele cara que é um musicista que mal sabe tocar, que mente tanto para os contratantes quanto para os contratados. Como assim, que contratados? É ele e o filho dele. Ele mente para o filho dele, né, dizendo que já foi contratado lá e dizendo que já foi contratado, né, que já foi chamado, enfim. E ele tenta viver às custas do filho dele, porque o filho dele, o Orfeu, sabe tocar muito bem violino, né? Aqui ele não tem uma harpa, que é um violino, né? É, ele tenta viver às custas do filho, né? Porque o filho sabe tocar muito bem a harpa. Harpa não, sabe tocar muito bem o violino, enfim, e aí
pagam, né, pro menino, né? Pagam pra ouvir o Orfeu e não pra ouvir o pai dele. E o pai dele, ele se contenta, tipo, ele fica fazendo contas, né, de lanches, assim, tipo, tem lá na Garre, né? Na Garre seria que o metrô, né? Seria a estação de trem, né? Na estação de trem, tal lugar, ou no hotel, tal lugar, ou sabe, no bar, tal lugar, na estação, no local, tal lugar qualquer que seja. Eu conheço um restaurante, um barzinho, uma coisa assim que o menu é tipo 7,50, o outro ali é 6,75, o outro lugar lá é 15,93, mas vem com cafezinho e com aperitivo, né, junto acompanhado. O grande objetivo da vida desse cara, os grandes objetivos dele é conseguir encontrar um lanche que seja que tenha como é que seja um lanche que tenha uma relação preço-qualidade cabível no bolso dele, que ele possa pagar o menos possível pelo melhor possível. É o grande lance. A vida desse cara é isso. E digamos que ele tenha tido uma vida muito interessante. Digamos que aquele belíssimo discurso que ele fez é totalmente verídico, que ele realmente abriu o coração ali. Ainda assim, o final desse procedimento, o produto final de toda essa produção dessa vida é este cara moribundo, miserável, ridículo. É este cara, entendeu? E isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa interessantíssima ali, é abordada magistralmente na obra. Eu falando aqui explicando, pode até te dar interesse, mas enfim, a obra só tem em francês, né? Não parece difícil de traduzir. é, E não é difícil de entender, mesmo em francês não é difícil, é realmente fácil de entender. Mas é muito interessante porque vai- esse contraponto, tudo isso aqui que eu falei, ele tem um peso na trama ali, porque esse é o último teste do Orfeu, né? O Orfeu, ele vai ou não vai aceitar a vida? Ele vai para a morte com a Eurídice ou ele vai, né, continuar vivendo sem ela? Como que vai ser daqui para frente, né? É, e aí eu acho que já tá bom por esses dois personagens aqui. Tem outros mais, mas o Sr. Henri, né, o Monsieur Henri é um pouco difícil de explicar. Eu mesmo confesso que não entendi perfeitamente ele. Eu entendi o suficiente dele, assim, mas eu não acho que eu consegui decifrar totalmente esse personagem, não. Ele é um personagem misterioso, mas que ele tá agindo constantemente. Ele não fica tomando a cena, mas quando ele tá na cena, ele rouba a cena, né? Você fica prestando atenção nele, né? Ele é fascinante, assim. As coisas que ele fala, o jeito como ele fala, o que ele faz na cena, só é fascinante. Mas ele aparece menos que os outros, né? Tem também o Dulac. O Dulac é interessante. Eu vou fazer o próximo vídeo falando do Dulac e do Monsieur Henri. Eu vou fazer o próximo vídeo deles dois. Vou fechar aqui e vou fazer o próximo aqui logo, que eu tô animado. Ainda são 11 horas, eu termino antes de meia-noite. Até mais.